Olá, sejam bem-vindos ao canal Pensamento e Vida. Desde o início desses vídeos, ou nos primeiros vídeos, já na introdução, nós comentamos acerca da importância de conhecermos todos os capítulos, inclusive na sequência proposta pelo autor Emmanuel. Isso não é por acaso, imaginamos que não seja e não deve ser mesmo. Tanto é verdade que nós vemos conexão entre um capítulo e outro. Não necessariamente um em seguida a outro, mas todos eles fazem sentido quando conectados. Quando isso não acontece, ou quando desprezamos essa conexão, o entendimento fica um pouquinho mais dificultoso, havemos de convir. Então, falando nisso, vamos aqui rememorar mais uma vez o capítulo 11, berço, em que Emmanuel faz a seguinte citação: retomamos assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores. Ora, ficou claro, pelo menos para mim, que quando comentado o capítulo berço, ele fazia referência não apenas a onde nascemos, e muito menos ao berço de madeira, que é onde ficamos dormindo quando crianças, tenras crianças, mas simplesmente ao contexto onde nascemos, onde crescemos e onde vivemos como um todo, seja a família, seja a escola e qualquer outro meio, grupo social. Aí nós temos que no capítulo 18, vem Emmanuel mais uma vez fazer referência agora já a um berço maior. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito. Aí eu pergunto a vocês, o que é e como funciona esse filtro? Nós vamos convir que lá no capítulo 11, credores e devedores que se encontram ou que se reencontram. E esse filtro, que seria a sociedade conforme o entendimento de Emmanuel e a nossa modesta interpretação. Fica a pergunta de número 1, então. Por que vivemos em sociedade? O que nos leva, portanto, essa primeira reflexão, à questão de número 2. Como a convivência em grupos sociais, onde estão os credores e devedores se revendo a todo instante ou vez por outra, como a convivência em grupos sociais contribui para o progresso dos que deles participam. Progresso porque muitas vezes temos aquela convicção, a convicção que temos, a certeza, que nos revemos apenas para pagar nossas dívidas, função dos erros que cometemos no passado. Sim, ambas as premissas são verdadeiras. Cometemos erros, sim, e é justo que paguemos pelos nossos erros. Porém, acima de tudo, é importante que aprendamos com os nossos erros. Aí eu pergunto a vocês, como resgatar as dívidas e como aprender sem alguém para nos ensinar? Se não houver oportunidade, se não houver alguém para nos ajudar, como que vai acontecer esse nosso progresso? E eu pergunto, para finalizar, a questão 2, a dica para a questão 2. Quem são, enfim, os nossos mestres? O que nos leva à questão de número 3. O que se pode esperar desse convívio revelador? Revelador, sim. Vamos lá. Em o capítulo 18, Emmanuel diz-nos o seguinte: a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmos. Dizem-nos todos, ou pelo menos uma grande parte das pessoas com as quais convivemos, é muito comum a gente ouvir: olha, nós aprendemos uns com os outros. Isso é verdade? E até quanto nós aprendemos? Como se dá esse aprendizado? Questão 4. Qual a origem das animosidades verificadas entre credores e devedores? Ora, se elas existem, elas tiveram uma origem. Qual é essa origem? E até onde suas desavenças, quer dizer, a desavença entre eles, podem levá-los? Aí nós temos uma rápida passagem aqui de Paulo de Tarso, quando ele faz referência à depravação dos gentios, que eram tidos como pessoas ignorantes, que, vamos dizer assim, não tinham uma noção de Deus, quando não é bem assim. Todos nós temos Deus em nós, apenas que esse Deus ainda não germinou. Vamos lá. Em Romanos, nós temos Paulo de Tarso. E assim como eles rejeitaram os gentios, eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado. Não levou os gentios ao sentimento depravado, apenas deixou livre-arbítrio, que se entregassem a ele, para fazerem coisas que não convêm. E depois nós temos Pedro dirigindo-se a Jesus com relação aos erros cometidos por aqueles que o cercavam.
Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Quantas vezes tem que perdoar, Senhor? E Jesus, nós sabemos, respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Qual é a relação, portanto, das animosidades em relação à sua origem e o perdão? Onde é que entra nisso? Questão 5. Essa interação entre pares de longa data está circunscrita ao ambiente formado pelas diferentes etnias, raças ou credos que constituem uma nação, porque a nação tem isso, as suas características próprias, função da sua população. Mas fica apenas ali, adstrito apenas aquela etnia, aquela raça ou aquele credo, mas ainda, pergunta para nós refletirmos em função da resposta proposta para a questão 5. Qual a importância de aprendermos a conviver com as diferenças? Questão 6, última questão. Em quais cenários da história do planeta que habitamos pode-se coletar evidências dessas relações nem sempre ditosas, mas que se prestam à redenção de muitos, uma vez que não há acaso, e Deus nos coloca exatamente onde devemos estar, com as condições de que precisamos para nos redimirmos, evoluirmos, progredirmos. E o perdão das ofensas é a chave da coisa. Fica aqui uma dicasinha para nós, que é dispensável. Né? Mas vamos lá, gente, eu não vou responder diretamente essa questão 6, não. Eu vou propor a vocês a leitura de 2 obras, não toda a obra, ou não ambas as obras, mas apenas de uma parte delas, para que nós possamos juntos nos prepararmos para o que está por vir do resumo do roteiro proposto para o capítulo 18, Sociedade. Anotem, por favor, Obras Póstumas, de Kardec. O subtítulo é As Expiações Coletivas. A outra obra que eu recomendo a leitura de alguns capítulos, Caminho da Luz. Claro, a obra é maravilhosa, mas para esse tema eu recomendo Caminho da Luz, é da autoria de Emmanuel, a psicografia do Chico, como sabemos. Capítulo 7, O Povo de Israel. Capítulo 10, A Grécia e a Missão de Sócrates. E o capítulo 13, O Império Romano e seus Desvios. É isso, pessoal. Logo, logo a gente se vê de novo, tá bom? Fique com Deus.